Você já parou para pensar em quantas histórias vivem escondidas no meio da Amazônia? Histórias de quem nasceu e cresceu ali, às margens dos rios, cercados pela floresta. A Unify foi até lá, encontrou povos indígenas e ribeirinhos e ouviu de perto tudo o que eles têm para ensinar sobre a natureza, a vida e o jeito deles de ver o mundo. Esta série faz parte da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E nos próximos episódios você vai conhecer de perto estas vozes, histórias e saberes. A nossa viagem ela começa aqui em São João da Boa Vista, na Unify. Até Campinas, de Campinas, Manaus. A gente se junta à Missão Univida e parte para as terras indígenas, que é onde foram gravadas as imagens, e foi onde a gente encontrou os personagens, que a gente conversou. Então a gente viu aí uma possibilidade de trabalhar com os saberes populares dentro do nosso projeto, né? Eu Quero Muito Saber, falando um pouco das histórias que a gente ouvia na Missão Univida. De Manaus a gente pega um ônibus pela rodovia até a estação fluvial em Itapiranga. De lá nós pegamos um barco e nesse barco nós vamos até a aldeia onde a gente vai ficar. Agora é a melhor hora, o pessoal montar a rede. Só o trajeto no barco, acho que levamos dessa última vez umas 30 horas. O barco não chegou porque as águas estão baixas, né? Então, como o nosso barco era relativamente grande, aqueles barcos com as redes, a gente fica ali, né? Então, moradores indígenas e pessoas que trabalhavam também na escola foram ao nosso encontro com voadeiras.
que são aquelas lanchas com motor, né? E cabiam, assim, 8 pessoas por viagem, mais ou menos. E nós estávamos em aproximadamente 100 pessoas. Aí depois conseguiram uma embarcação um pouquinho maior para levar nossas malas, maior, mas menor do que a gente estava, porque senão não conseguiria chegar até a Escola Indígena São Pedro. A Univida é uma ONG presidida pelo padre Eduardo Lima e nós temos uma parceria aqui na faculdade. E o que a gente leva, além dessa ajuda humanitária de saúde, médicos, dentistas, psicólogos, enfim, tem também a questão do ouvir. Como a minha área não é na saúde, então eu sempre fiquei perguntando o que eu vou fazer lá, né? Que tipo de atendimento eu posso fazer. E eu descobri desde das primeiras vezes que eu participei, tanto em Dourados quanto na Amazônia, que o que eu podia fazer era ouvir as pessoas, conhecer histórias. Eu gosto de ouvir histórias e depois contar essas histórias para os meus alunos, em sala de aula, para minha família, para os meus amigos. Então a gente viu aí uma possibilidade de trabalhar com os saberes populares dentro do nosso projeto, né? Eu Quero Muito Saber, falando um pouco das histórias que a gente ouvia na Missão Univida. A gente ficou numa escola, que é a Escola Indígena São Pedro, terras indígenas do Sateré Maué. Tinha que gravar a 3ª temporada, então vamos ver quem vive por aqui, quem trabalha aqui. E foi onde a gente começou a buscar pessoas, criar um relacionamento, para a gente ver quais histórias a gente ia contar. E a gente ouve muita coisa, né? Muita coisa interessante, muita coisa simples e ao mesmo tempo diferente da nossa realidade. Mas que elas sabem muitas coisas baseadas naquilo que elas vão aprendendo de geração em geração. E assim a gente foi criando esses episódios a partir desses personagens que trabalham ali e que vivem naquela região. As histórias, os costumes, alguns rituais, o ritual das formigas tucandeiras, né? O ritual é para preparação de adolescente, né? Para maior, para adulto. Da feita que ele colocar a mão na tucandeira, ele já faz a parte de adulto, né? Porque ele já passou pelo ritual. E não é só isso. O ritual é para uma preparação. Se eu me corro a mão, eu faço o ritual, é para mim ser um caçador, ser um guerreiro, um trabalhador, um bom flechador, né? E ter a saúde.
sinto muito realizada em fazer esse projeto, não só porque a gente leva toda essa questão de humanização, de cuidados ali com a saúde, mas eu sinto também a troca, né? A gente recebe muito em troca da população que vive lá. Participar de projetos assim é uma troca de saberes mesmo. E o mais legal é a amizade, né, que fica com o povo de lá, converso com eles até hoje, a gente está em contato, né? Então isso para mim foi a melhor coisa. Olhando para esses povos, os povos indígenas, a gente percebe que o açaí, a castanha do Pará e a canoa, o peixe, a farinha que eles mesmos preparam, tudo isso engrandece esse povo e mostra que é possível ter um diálogo com a natureza, um diálogo com o meio ambiente, respeitando a biodiversidade. Então, os povos da Amazônia, os indígenas, estamos numa reserva indígena, nos ensina a partilha e também poder enxergar o necessário. Isso é muito importante. Então eu acredito que esses episódios eles também servirão para virar essa chavinha, né, que a gente já passou muito do tempo de fazer alguma coisa para preservar essas áreas e também a cultura desses povos indígenas. Foi uma experiência incrível, queria agradecer aos nossos irmãos, valeu, até a próxima.